Na nossa vida, no nosso ministério, nós temos um processo cíclico, onde nós trabalhamos ali a sementinha que vai desenvolver e que vai gerar novas sementes. É assim ou não é? Só que aí tem um problema, porque muitas vezes acontecem várias coisas que esse processo parece não acontecer. E aquilo que nós tanto queremos, não alcançamos. Nós esperamos ter sempre um ministério. Vê se vai. Saiu aí. Um ministério relevante. Um ministério que faça a diferença. Um ministério poderoso. Deixa eu ver se sou eu aqui. Um ministério diferenciado. O grande detalhe é que por mais que nós queiramos ter esse ministério, por mais que nós busquemos um ministério assim, parece que alguma coisa acontece em forma de problema, e aí surge a pergunta: qual que é a solução para os problemas da igreja hoje? O que é que a gente pode fazer para mudar um pouco esse quadro? Porque quando o pastor Fábio bem falou aqui de algumas realidades, da falta de espiritualidade, de envolvimento, mas quando a gente vai para a igreja e vai procurar saber mais detalhes sobre esses problemas, a gente vai bater nas mesmas teclas. Faltam líderes, alguém vai dizer a liderança está corrompida, outros vão dizer existem críticas em excesso, e também o desinteresse com as novas gerações. Esses pontos são pontos fáceis de lidar? Não são, mas são realidades de quase todas as igrejas. Mas por que faltam líderes? Você não está aqui, quantos são líderes do ministério aí? Então tem você lá na igreja. Falta alguém para te ajudar? O que é que está faltando hoje para a coisa funcionar lá? Olha só, em uma pesquisa conduzida pela Envisionar, no final de 2020, identificamos que 63,7% dos pastores, os pastores e os membros têm dificuldade. Por que têm dificuldade? Porque se sentem sós. Parece que não tem equipe, parece que não tem quem ajudar. E aqui tem um problema. Essa falta de liderança se dá a quê, então? Qual é a razão de tudo isso? E eles vão tentando justificar. Eles dizem assim, não, está faltando líder porque as pessoas não querem assumir as responsabilidades. Faltam líderes porque eles não conseguem mais se engajar. Faltam líderes porque as pessoas não estão preparadas. De fato, acontece muito isso. As pessoas estão ali na igreja, os irmãos estão envolvidos de alguma forma, mas quando tem um pepino, ninguém quer estar dentro. Quando o campo traz uma nova ênfase, uma meta, um programa, as pessoas se desviam daquilo. Quando começa um ano, nunca termina, parece que no início do ano vai dar tudo certo, tem aquele engajamento, está todo mundo junto, bora, vai dar bom, vai ser bom isso aqui, mas não vai. E muitas vezes as pessoas dizem que não querem participar porque não se sentem preparados. Quantos líderes hoje de adolescentes estão no ministério ali dos adolescentes, mas dizem assim, eu só estou aqui porque não tem quem assuma. Você pergunta assim, quem é que vai cuidar disso aqui? Aí fica assim, meu Deus, quem é que vai cuidar disso? E a gente já fica pensando o porquê de tudo isso, né? Eu vou passar aqui rapidinho para a gente já ir para lá. Perceba que 2 pontos daquela enquete que foi feita, da pesquisa, lidam direto com liderança. Aí fica aquela dúvida, então, o que é ser um líder? O que é ser líder? Me ajuda, quem me ajuda? O que é ser líder? Como? Vocês não são líder? Levantaram a mão agorinha. O que é ser um líder? É o que direciona? Será que ser líder é aquele que instrui? O que é ser líder? Porque eu sou líder e não sei o que é ser líder. O que é ser líder? Olha aqui, ó. Vamos para a definição. É a capacidade de conduzir um grupo de pessoas constituído, uma equipe que gera resultados. A liderança é a habilidade de motivar e influenciar pessoas de forma ética e positiva, de tal forma que elas contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos de uma equipe e da organização. O site web ele sai dividindo vários tipos de liderança ali, ele sai dizendo, não, existe o líder conector que fica criando laços, existe o líder assessor que fica literalmente dando uma assistência, o professor que sempre sabe o que passar, sempre está ali para ensinar os outros, aquele provedor que chega ali e diz assim, o que é que está faltando? Vem cá, me diz aí que eu vou atrás. O pioneiro, o estimulador, o equalizador, o criador, mas a irmã White ela traz o líder cristão. E eu gosto dessa definição, porque ela diz assim, é aquele que sente a necessidade de sabedoria do alto. O líder cristão é aquele que é convertido de coração, que compreende que é pecador.
O líder cristão é aquele que está preparado para moldar outras mentes. O líder cristão, ele é diferente porque ele depende de Deus e não coloca sobre os outros um fardo. Ele não joga nas costas dos outros. Está lá no livro Liderança Cristã, na página 20, primeiro parágrafo. São características de um líder cristão. Alguém que faz a diferença. Sabe o que é que aconteceu comigo aqui? Eu estava em Sinop e recebemos o chamado para vir para Várzea Grande, né? Quando chegamos em Várzea Grande ali, fui apresentado na igreja, voltei para Sinop, porque ia ter a semana de oração jovem, fizemos a semana de oração jovem. Nesse meio tempo aí, minha esposa sofre um acidente com o carro, perda total no carro. Não aconteceu nada com ela, graças a Deus. Aí a gente foi lá, correu atrás de seguro das coisas, conseguimos comprar um carro. Depois de um tempo o carro vem. Nós estamos vindo com o carro de Sinop para Várzea Grande. Quando chega na Estrada da Guia, como que é o nome? Estrada da Guia ou Estrada da Guia? Guia. Ah, essa daí. Quando chega ali perto de um posto de gasolina, que tem um restaurante do boi lá, sei lá, o câmbio do carro parte. O carro era câmbio automático, o carro não sobe aquela ladeirinha. A gente fica sem carro. E aí vem o reboque, puxa o carro tem que voltar para São Paulo, que eu comprei o carro de São Paulo. Tem que voltar para lá, para a concessionária, para ver o que é que houve, se foi de fábrica, enfim. Fiquei sem carro mesmo. E eu precisava visitar as pessoas. Eu precisava, de alguma forma, fazer alguma coisa. Eu não tinha nada, a mudança estava vindo, eu não tinha o carro, eu não tinha nem a bicicleta. A única coisa que veio comigo foi um par de patins. E aí peguei o patins, a minha esposa olhou para mim, e aí? Eu disse, é com ele. Ela estava com patins dela, eu estava com os meus patins, e nós saímos andando por Várzea Grande, visitando as famílias da nossa igreja de patins. E todo mundo achava loucura aquilo. Que loucura, o pastor chegou de patins. E eu era para cima e para baixo de patins, e descia essa avenida da FEB, e ia, entrava, ia para todo lugar. Eu lembro que teve uma casa que fica num condomínio, em Várzea Grande, que eu tinha que chegar, tem um posto de gasolina do lado do condomínio. Eu já tinha feito amizade com um rapaz lá, porque moram umas 10 famílias da igreja dentro desse lugar. E eu chegava no posto com a mochila, eu tirava o patins, chegava lá no banheirinho que tinha lá, trocava de roupa e ia lá visitar o povo. Porque tinha uma irmã que viu um dia eu de patins, ela disse assim, pastor, você não vai na minha casa de patins, não. Não vai, não. Eu disse, vou. Não vai, vou. E eu vou ficar em casa fazendo o quê? Sem carro, sem nada, pé pagando voo? Não, eu vou de patins. E eu ia para cima e para baixo, indo para cima e para baixo. Engraçado que um dia eu estava andando na rua lá, né, descendo a Couto Magalhães, um rapaz de uma loja me para e fala assim, vem cá, quem é que patrocina vocês? Eu disse, como assim? Eu disse, você está de patins aí? Eu disse, não, a gente está de patins. Você trabalha com o quê? Eu disse, sou pastor. Ele, pastor? De patins? Se é. E começamos a andar de patins, daqui a pouco chega um irmão da igreja e fala assim, pastor, como é esse negócio do patins aí, esse ministério? Eu disse, o ministério aqui é muito legal, tal. Começaram a comprar patins. Aí um ancião comprou patins. Aí o filho dele com patins. Aí chega a gurizada lá com patins. Chega outro com patins também, começa patins. Aí eu já olhei para os anciãos e disse assim, cadê o seu? Aí eu vou comprar também, pastor. E começou os anciãos tudo comprando patins. E a gente estava lá de patins, cheguei na escola e disse, olha, eu preciso da quadra. A quadra é da igreja, ali colado com a escola. Eu disse, eu quero a quadra, porque a gente vai fazer um projeto de patinação aqui. Aí começamos nos domingos. Aí o que era? 3, 4 pessoas patinando, passaram a 40. Aí a gente ficou, opa, esse negócio está dando certo. Vamos agora pegar, a gente tinha o 7 Bike, que não tinha lá na igreja, né? Agora tem, porque a gente conseguiu implantar. Mas a gente vai criar agora o 7 Rollers. Vamos fazer uma logomarca. Eu gosto, né? Eu trabalhava com isso, com a agência de publicidade, então já criamos a logomarca. O Cláudio, que trabalha lá, já ajudando a gente também. Fizemos logomarca, começamos a escrever um estudo bíblico só para isso. E os meninos vindo, agora vamos fazer um pequeno grupo. Aí fizemos o PG My Way. E aí toda segunda, que é a folga, né? Deveria. Mas e que eu vou ficar fazendo o quê parado? Vamos fazer o PG. Junta a molecada todinha para fazer o PG. E faz em todo lugar, até aqui perto de Cuiabá a gente já fez.
E junta aquela turminha todinha, a gente faz ali um encontro, ora junto, canta junto e vamos andar. E foi chegando gente, chegando gente, chegando gente, chegando gente. E aí a gente tinha os equipamentos de hóquei, eu jogava hóquei, né? O pastor falou do gelo ali, né? E aí eu disse, não, vamos fazer o time de hóquei. E montamos um time de hóquei. O time de hóquei, que hoje está ativo no estado, é adventista. E são de meninos que entraram num projeto e que treinam com a gente. Hoje, aquela situação que parecia ser algo ruim, que deveria ter me feito reclamar, se tornou um lindo ministério. A gente fica ali hoje tentando ver como vai dar conta, e estamos já tentando preparar pessoas, porque já a gente vai embora. Alguém vai ter que dar conta daquilo, que é muita gente. Então, hoje, existem coisas que Deus permite que você viva como um líder cristão, que vai tornar a tua vida um centro de influência para algumas pessoas. Uma matéria saiu ali, eu até compartilhei já uma parte dessa história, de uma jovem que foi à rua, e lá na rua ela não pegava e distribuía lençóis. Ela não chegava e dava cobertores, ela ia lá e cuidava da pessoa, ela envolvia a pessoa, ela abraçava a pessoa. E as pessoas diziam assim, eu não sei quem é, não sei o nome, mas sei o que ela fez por mim. E aí, um texto na matéria dizia assim, as pessoas esquecerão o que você disse, as pessoas esquecerão o que você fez, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. O teu ministério tem que criar na vida desses adolescentes, dessa geração, uma sensação de utilidade. Tem que fazê-los perceber que eles são úteis para a missão. Tem que fazê-los entender a importância deles no contexto que nós vivemos. E às vezes não é pelo fato deles olharem para você e saber quem você é, saber que tipo de líder você é, mas saber o que você faz eles sentirem quando eles estão na presença de Deus, quando eles estão ativos no ministério. Então ser líder é isso, ser líder é motivar, é envolver, é conduzir, é preparar. Mas ser líder também é permitir que eles façam parte da missão. Porque muitas vezes nós caímos no erro, principalmente quando se trata dos adolescentes, de não deixar eles fazerem. Da gente dizer, não, eles podem fazer, mas a gente que faz. Vai ter a lição da escola sabatina e a gente que passa. Eles deveriam estar envolvidos. A revista Forbes diz assim, sinais de que você está pronto para liderar. Você assume os erros, sabe escutar, sabe delegar, capacita as pessoas, elogia os bons trabalhos, aceita opiniões. Isso aqui faz muita diferença. Porque se ser líder é isso, eu preciso praticar mais. Eu preciso dar espaço para que as pessoas sejam capacitadas e realizem os seus trabalhos de tal forma que eu possa elogiar. Pastor Renato dizia assim, seja ousado e você será usado. Só que o segundo ponto ali falava de uma liderança corrompida. De uma liderança que de alguma forma perdeu o seu foco. E quando você vai tentar entender o que quer dizer corrompido, o dicionário diz que é aquele que altera, aquele que muda para o mal, aquele que muda a natureza de uma coisa, que faz diferente. Então, se o teu ciclo deveria seguir numa linha, e você muda essa linha, você está mudando a natureza daquilo. Eu gosto quando a Bíblia trata a gente como um instrumento, como um discipulador. Na Bíblia, na linguagem, a mensagem lá, capítulo 9 de Lucas, diz assim, não pense que precisarão de muito equipamento para cumprir a missão. Seja simples, vocês são os equipamentos. Deus convida a mim e a você para fazermos a diferença através do ministério que Ele nos confiou. Só que às vezes a gente não entende isso. E a água que não corre, ela faz um pântano. A mente que não trabalha faz um tolo. A gente fica parado ali só seguindo o que a gente acha que tem que ser, do jeito que tem que ser. E aí o campo pensa nas soluções, traz para a gente e a gente diz assim, a gente não sabe o que estão falando, porque eu sei minha realidade, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei como eu tenho que fazer. E a coisa não muda. O que mais se vê hoje são classes de adolescentes, ministério de adolescente parado, quase morto. Você olha uma igreja cheia, você vai na classe adolescente, não tem ninguém. É adolescente querendo ir para a classe dos jovens. É juvenis que não querem ir para a classe adolescente. E você para e diz assim, o que está acontecendo aqui?
tem que mudar, eu tenho que mudar, eu sei onde eu quero chegar, mas eu não faço nada. E aí a gente tem outro problema, porque o primeiro passo não te leva para onde você quer ir, mas te tira de onde você está. Você precisa dar esse passo, você precisa fazer alguma coisa. Rio Grande do Norte, maior cajueiro do mundo, você anda lá, uma quadra inteira com cajueiro, as pessoas vão lá olhar como ponto turístico. Eu sempre me perguntei, será que isso é de verdade? Quem garante que não tem muitos ali cajueiros plantados? Porque assim, se construir um mirante para você ficar olhando as folhas. E as pessoas ficam ali, e quando você vai lá, curioso como eu sou, fui lá perguntar por que esse negócio é desse tamanho, né? E eles disseram, é porque ele não tem limitador. Ele cresce, ele se espalha. Só que o que é que acontece muitas vezes com a gente? Nós criamos limites, nós criamos barreiras, nós limitamos a geração que nós temos hoje, que deveria ser uma geração forte, uma geração que vai para fora, uma geração missionária, a gente trava. Porque tratamos esses adolescentes como aborrecentes, como problema, como alguém que não tem muito o que fazer. E a gente limita. E alguns líderes limitam porque não conseguem trabalhar só. Não conseguem trabalhar em equipe, querem trabalhar só. Querem se sentir o diretor do ministério. Querem estar ali na frente dizendo, eu sei como fazer, só eu sei como fazer. Porque eu estou aqui há muito tempo. Esses meninos estão chegando agora. O campo chega ali, a massa chega, olha a ideia disso aqui, vamos implantar isso aqui não dá certo não. Como não dá? Você já tentou? Não tentei, porque eu conheço minha turma aqui, eu sei que não vai. E aí eu lembro de Max, um engenheiro que em 1913 começou a estudar os cavalos. E ele viu algo incrível, bota-se 2 cavalos na frente de uma carroça lá, eles puxam a carroça, mas não tem o dobro de força, o dobro de velocidade, eles estão sempre do mesmo jeito. O que está acontecendo aí? Se eles andam nessa força, nessa velocidade, com um cavalo, seu botar 2 vai ser 2 vezes melhor, mais forte, mais veloz, e não foi assim. E aí ele percebendo isso, ele fez o mesmo experimento com as pessoas, ali no cabo de guerra. Quantos já brincaram de cabo de guerra aqui? Quando você está com o seu grupo lá, você bota a mesma força do que quando você está sozinho? Será que você não dá aquela relaxadinha, você, vai lá, puxa, vai, você fica lá, vai, e você não está botando força. Ele percebeu isso. E ele disse que quando se colocava 2 pessoas, uma pessoa ali colocava no máximo 93% de sua energia. Quando aumentava o número de pessoas, o resultado ia diminuindo para 85%. Quando chegaram a botar 8 pessoas, passou para 49%. Como é que pode isso? Poderia ser a lei do esforço, né, de você dizer assim, tem mais gente trabalhando, eu me esforço menos, mas não, as pessoas queriam ter o benefício de deixar os outros se esforçar mais. O que ele chamou esse experimento de preguiça social. E essa preguiça social alcançou muitos de nós, porque a gente pensa às vezes, eu dou tudo de mim quando eu trabalho sozinho, porque as pessoas me atrapalham. Eu quero trabalhar no ministério, eu quero envolver pessoas, mas não dá, porque eu boto essa pessoa aqui e não vai. Quando eu estou sozinho dá certo. Ainda chega a dizer assim, se eu colocar alguém comigo eu relaxo, pois quero dividir as coisas. Mas nunca dá certo. Eu digo assim, não, vamos fazer, tá bom, tu fica responsável por isso, fica responsável por isso. E aí, sabe o que eu faço? Quero nem mais saber daquilo, porque está com aquela pessoa, só vou olhar para cá. Aí as coisas não vão também. Esse não é o papel do líder. Lembra que uma das características do líder é aquele que trabalha em equipe. Que prepara uma equipe, trabalhar sozinho. Jesus não trabalhou sozinho. E aí outros vão mais além e dizem assim, ninguém faz como eu faço. Isso aqui é perigoso. Eu tento ensinar, mas as pessoas nunca aprendem, sempre querem fazer diferente. Isso é perigoso. Por quê? Porque um líder que não discipula perdeu sua identidade. E aí uma frase para pensar diz assim, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Isso faz a gente pensar um pouquinho. Porque a vida, sem que a gente perceba, ela vai fazendo a gente andar num ciclo que vai destruindo a gente. Essa parede aqui tem algum problema? Sim ou não? Qual é o problema dela? Você estava lá? Cadê? Ela está torta, está faltando o quê? O prumo. Está faltando tijolo, é. A igreja que não faz discípulos pode ser comparada com a parede construída sem prumo. A gente está fazendo as coisas de qualquer jeito, colocando os tijolos de qualquer jeito.
Uma parede como essa não sustenta nada. No primeiro peso ela cede. E muitas vezes a gente está vivendo assim. Nós vamos já falar sobre o GM-Team. Mas se você não entende isso, o seu papel como líder, o projeto pode ser o melhor que for, ele vai cair. E você não vai conseguir implantar. O texto da grande comissão ali de Mateus 28, que nós conhecemos, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, ele traz para a gente pelo menos 3 coisas. Nesse texto você vê uma ordem, 3 tarefas e uma promessa. E isso aqui é um processo que você deve levar em consideração. Eu gosto muito de tocar. Trabalhei com musicoterapia. Antes de ser pastor, eu tinha uma agência de publicidade e tinha uma empresa de musicoterapia. E lá em casa, todo mundo toca. Eu toco vários instrumentos. Eu pego o instrumento, eu vou numa loja de instrumento. Por exemplo, na Europa tem uma loja chamada Cavalli. E a Cavalli é enorme. São 2 andares e é enorme. Tem uma parte só de percussão, uma parte só de corda, uma parte só de sopro. E eu fico lá, estou no outro mundo lá, porque eu fico tocando, eu gosto de tocar. E meus filhos aprenderam também a tocar. A minha casa tem muitos instrumentos. O meu filho, ele toca vários instrumentos. Ele toca trompete, ele toca piano. A minha filha toca sax, toca clarinete, toca ukulele. A pequenininha é mais diferente um pouquinho, porque toca bateria. Ela toca bateria, ela toca ukulele também. Toca alguns instrumentos de sopro, iniciante. E quando a nossa família se junta para fazer culto, você já imagina como é. Porque eu toco. A minha esposa toca. Minha esposa é a diretora do conservatório. Então ela toca vários instrumentos também. A minha sogra que está com a gente toca também. Minha sogra tocava violoncelo na sinfônica. Quando junta todo mundo para fazer culto, você já imagina. E os vizinhos que aguentem. Né? Agora eu estou morando num prédio. Aí começa a tocar, a vizinha até diz assim, rapaz, eu acho até bonito, mas não dá não, viu? Não dá para aguentar, não. Mas ali, o que é que acontece? Por que os nossos filhos tocam? Porque desde pequeno, eu já pegava e dizia assim, vem cá, pega aqui, toca aqui, vai ali, mexe. E eles iam entendendo, iam aprendendo, iam tocando, iam tomando gosto, tomando interesse. Meu filho, por exemplo, ele toca com a gente em casa, mas não toca na igreja. Ele morre de vergonha de tocar na igreja. A Maria Elisa conhece ele, né? Ele vai chegar lá, ele vai tocar na igreja, toca um trompete, toca bem. Mas quando a gente junta em casa para tocar, eles estão todos juntos. É um processo de desenvolvimento, de aprendizado. E ali é que entra, por exemplo, quando a gente quer discipular uma criança, nós precisamos preparar ela para a vida cristã, exercitando o seu fortalecimento espiritual. E despertar, é despertar na criança, por meio da obra do Espírito Santo, o desejo de ser um imitador de Cristo. Quando a gente está falando de discipulado infantil, que não é o caso nosso, a gente vai ver já os adolescentes, a gente trabalha na construção da fé, na formação do caráter, porque entendemos que é a melhor fase para eles conhecerem Jesus. E aí fica aquela dúvida, então como é que eu faço esse processo de discipulado? Como discipular? Primeiro eu preciso entender que discípulo é o aluno que aprende as palavras, os atos e o estilo de vida do seu mestre, com uma dupla finalidade, a saúde espiritual e a edificação de outros no mesmo processo. No dicionário, discipulado abre mais a cabeça da gente, porque diz que é aquele que estuda, é um aprendiz. O discípulo é aquele aluno receptivo a ensinamentos, que está disposto, que é um seguidor, convicto, que tem uma virtude e um ideal. Quando nós pensamos assim, nós começamos a entender que ser discípulo não é simplesmente ir para um culto e sentar ali. Ser discípulo vai além. No grego, quando você vai pegar a palavra que foi pelo menos usada ali nos evangelhos 269 vezes, a ênfase está em ensinar, treinar, aperfeiçoar. E eu gosto desse pensamento. Discípulo é aquele que permite que Cristo viva sua vida através dele. Então, quando você está vivendo como líder e você não entende que precisa discipular, o teu ministério começa a passar por um problema. E se discipular é viver uma vida onde você pega o teu aluno, aquelas pessoas que estão envolvidas e envolve, literalmente, e você não faz isso, o ministério ele vai ficando doente. Porque o discipulado ele tem que ter intencionalidade. Você tem que investir nisso.
Você tem que acreditar nisso. Você tem que envolvê-los nisso. Sabe o que eu acho interessante? Quando você vai fazer uma campanha, sei lá, vamos fazer uma ação social na praça. Os adolescentes vão ou não vão? Vão ou não vão? Vão, né? Mas eles vão com vontade ou sem vontade? E você? Não responde não. Para e pensa um pouquinho. É a nossa realidade. É assim ou não é? Você nem respondeu, eu sei a resposta. Vamos todo mundo agora entregar folheto lá naquele solzão, tal, os meninos, bora! Quem é que vai? Ah, vai o João vai? Ah, eu vou também. Aí junta um, junta outro, bora, vai, quem vai? Não, pega lá, vai, para o carro lá. E você tá assim, tem que ficar no sol, velho. Tem que ser assim. Parece que as queixas vêm da gente. Você vira para os adolescentes e diz assim, olha, vamos fazer uma vigília. Vai todo mundo para a vigília aqui, vai ter música, vai ter não sei o que. Ele vai dizer, beleza. Aí vira para o líder, e aí o líder faz o quê? Tem que ser assim mesmo, é. A noite toda, não dá para fazer só um pedaço da tarde, assim, e um pouquinho mais tarde o JA. Olha, a gente vai parar aqui e a nossa classe, terminando a classe, nós vamos fazer um junta-panela e vamos comer não sei aonde, vamos fazer não sei o que, os adolescentes, bora! E o líder faz como? Vixe, mais um junta-panela. Parece que é a gente que está falhando um pouquinho ali no processo do discipulado. Porque a gente está cansado. E é normal. E sabe por que é normal? Porque Deus chama pessoas ocupadas. Deus chama pessoas ocupadas. Deus não chama quem está sem fazer nada. Deus chama você. Mas eu estou corrido, eu estou a vida assim. Deus está chamando você. Mas a minha vida está assim. Deus chama você. Quando chamou Pedro e André, eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. Aí chamou Levi e Mateus, estava fazendo o quê? Estava ocupado lá, cobrando imposto, mas estava lá. Chama pessoas ocupadas. Por quê? Porque é para cuidar do seu rebanho, é para cuidar das suas ovelhas. E quando você, como ovelha de Deus, é uma ovelha saudável, a consequência é que você vai gerar ovelha saudável também. No nosso campo, na UCOB, você sabe que tem as ênfases, você sabe decorar cada uma delas, sabe que pode e tem que viver em torno disso, porque isso deve servir de essência para o nosso ministério. Levar alguém a conhecer Cristo, estar envolvido em pequeno grupo, servir em um ministério, buscar o batismo diário do Espírito Santo, estar numa escola sabatina, é o que a gente quer. É como a gente diz que tem que ser, mas a gente não faz. E eu gosto desse pensamento aqui que diz assim, ó, empregamos cerca de 10% de energia para fazer um convertido e 90% para transformá-lo em um discípulo multiplicador. Quando a gente não está vivendo com foco, quando a gente não sabe como fazer parte dessa geração missionária, a gente acaba acabando, a gente acaba destruindo a força dessa juventude. Eles querem fazer, mas a gente trava eles, limitamos, eles querem ser um grande cajueiro, a gente polda. Eles querem fazer, mas a gente está cansado, eles querem ir, a gente não vai. Não aguenta. Quando a primeira geração, presta atenção nisso aqui. Quando a primeira geração não faz discípulos convictos, ela empurra as demais gerações para um terrível abismo da apostasia. Se você não trabalha hoje com a geração que Deus te deu, você está adiando e está empurrando um problema para a igreja. É aí que você tem que pensar. É aí que você tem que parar e analisar. Porque seu papel é fazer discípulos. Seu papel é ser um líder de valor. Nós vamos ter uma pausa. E vamos voltar agora pegando o que vocês entenderam e tentando entender, junto com isso, qual a função do GMT. Agora, para isso, pensem já. O que você pode fazer para que teu ministério seja um ministério que discipula, que envolve, que salva. E eles estão olhando para você. Se você diz para fazer e não faz, eles vão dizer, opa, tem coisa errada aí. Se você diz para eles assim, olha, vocês têm que fazer uma equipe, trabalhar em equipe, mas você não trabalha com equipe, você tem um problema aí. Esteja com eles, faça com que eles vejam o seu testemunho. De fato, eles precisam ser treinados através da sua vida, do seu viver. Eles olham para você, eles aprendem, eles vivem.
E assim vai. Instrua eles para serem o que Cristo espera deles. Procure os momentos de ensino. Tem um momento que você pode falar, tem aquele momento que você tem que ouvir. Dê a eles o conteúdo apropriado em pequenas doses. Às vezes você quer juntar. Vamos fazer uma reunião aqui, vamos falar do ano inteiro. E fala tudo, não fala mais nada. É melhor você ir trabalhando aos poucos com eles. De pouquinho em pouquinho. Enfatize a aplicação do saber, fazer e ser. Eles precisam disso. Mas uma dica aqui, confirme a ação. Se você disse que tem que ser de um jeito, faça. Dê a oportunidade também para eles vivenciarem o que você está ensinando. Se a lição está falando de ajudar alguém, deixa eles ajudar alguém. Se a lição está falando a respeito de envolver alguém, deixa eles envolver alguém. Se está falando do amor de Deus, deixa ele levar o amor de Deus para alguém. Deixa eles vivenciarem isso, não tenha medo dos erros e das falhas. Mas se eu fizesse aqui, o que é que pode acontecer? Estou pensando em fazer um programa, será que vai dar certo? Será que a igreja apoia? Será que eu tenho material? Liga para o campo, liga para a Masa, para a Kess, liga para o pastor e diz assim, me ajuda. Para que as coisas aconteçam. Porque senão você vai ficar só insistindo naquilo que você já tem feito, e tem feito às vezes de maneira errada. Com esforço, com dedicação, mas às vezes a gente está cansado. Avalie os resultados no tempo apropriado. Às vezes você diz assim, vou fazer um pequeno grupo. Vamos montar um pequeno grupo, bora? Chama todo mundo. Aí vem 2. Aí você diz assim, esse negócio aí não vai dar certo não. Acaba esse pequeno grupo. Só vem 2. Vou contar uma coisa para vocês. Eu entrei na igreja e casei. E num congresso assim de pequeno grupo, nem sei o que era aquilo. O pastor falou assim, e aí, quem vai ter um pequeno grupo? Tal, eu disse, eu. A minha esposa olhou para mim assim, pequeno grupo. Eu disse, a gente vai ter um pequeno grupo. Como vai ter um pequeno grupo? Eu disse, vai ter. Aí montamos um pequeno grupo, né? A sala para ter um pequeno grupo. Aquele recém-casado, não tinha nada, a gente comprou aqueles suquinho de pozinho, já tomaram aquele negócio lá? Compramos um negócio daquele, um salgadinho daquele com cheiro de chulé. Sabe que é um sacão assim, botou no negócio, preparou aquele negócio, pronto, o povo vem, vai comer isso aqui. E a gente não conhecia ninguém do condomínio que a gente morava. E aí eu peguei meu filho, andando no carrinho com ele. Todo mundo, não sei porquê, andava em sentido horário. Eu ia em sentido anti-horário, com os papezinhos que eu tinha impresso, bem feio, convidando o povo. Tinha uma grutazinha assim de uma Maria lá, que tinha uma santinha lá, eu ia lá, enfiava um monte de papelzinho, ficava lá da varanda olhando, olha lá, vovó pegar os papéis agora. Agora vem. E eu criei uma expectativa que iam quase 3.000 pessoas para o meu pequeno grupo. Eu fiquei esperando aquele negócio, pegamos, botamos os instrumentos, minha esposa toca baixo, né, ela botou o baixo assim, eu botei o violão aqui, a gente já fez assim meio que a estrutura, a TV lá, a nossa TV era maior de lado do que de frente. Eu acho que você já teve uma dessa, né? Você olhava lá de lado, é desse tamanho de frente, assim, colocou a TV assim, aquele videocassete, agora vai. Era 7h30. Toda vez que eu escutava a porta do prédio abrir, lá, eu morava no último andar, eu dizia, está subindo alguém. Aí uma expectativa, eu sou agitado. Eu estava quase descendo lá para pegar a pessoa no braço, para ele chegar mais rápido e a gente começar o negócio, e não subia ninguém. E 7h40, 7h50, 8 horas, chega a primeira pessoa do pequeno grupo. Sabe quem era? O cara da dengue. Ele tinha ido lá em casa, atrás da porta, assinar o negócio do pozinho da dengue, e eu convidei ele, foi o único que foi. Eu não sabia se o negócio ia funcionar. Sabe o que eu fiz? Peguei todas as lições do pequeno grupo e dei uma noite só para ele. Estava quase 11h30, meia-noite, ele sentado assim, eu estava lá. E minha esposa fazia assim, para. E eu estava lá, eu paro nada, porque vai que ele não vem mais. Eu falei. Ele já estava assim, cansado, Se eu fosse levar em consideração o amigo da dengue que foi, acabava o pequeno grupo ali. Mas a gente insistiu. A minha esposa dava aula de música, então ela já encostou ali nos alunos, pegou aquelas coletâneas de pequeno grupo, lembra que tinha os papezinhos dobradinhos assim? Deu para os alunos, cifrou as músicas ali de caneta e disse, estuda. Saiu dando para todo mundo, eles foram lá estudando aquilo, chegou de noite e vem todo mundo, aí o pequeno grupo encheu. Vieram os alunos dela, os pais, e a gente começou ali a tocar. Em um pequeno grupo que só tinha um rapaz da dengue, em poucos dias tinha mais de 40 pessoas.
Não dava mais no apartamento. A gente começou a fazer na parte de baixo, quase que na rua. E a gente ficou fazendo aquilo. Então, pare e não fique avaliando o resultado da tua ação pelo que você está vivendo ali agora. É só o começo. Insista. Vá em cima, vá para frente. Faça avaliação logo depois da conclusão das lições. Vá ensinando e vá acompanhando. Vá ensinando, vá acompanhando. Vá avaliando, vá vendo se eles estão vivendo aquilo. Aprecie eles em público, mas critique em particular. Às vezes eles vão fazer uma ou outra coisa assim que vai chamar a sua atenção e você vai ficar... Ih! Diz assim, ó, vem cá, vamos conversar ali. Mas não fala na frente dos outros, até porque adolescente, se você falar na frente dos outros, você vai levar. Ele está naquela fase de dizer assim, eu estou aqui, sabe? E aí você tem um problema. E aí sim, solte-os quando estiverem prontos. Você está trabalhando com eles, você está vendo eles, está acompanhando eles. Saia do caminho para que eles tenham a sua aventura. Para que eles preguem, para que eles façam as coisas, para que eles vivam lá. Mas continue cuidando. Continue mentoreando eles. E lembrando que crescer e amadurecer são processos. Que não para ali. Eles vão passar por várias situações, mas você tem que acompanhar eles. Até porque nós cremos que é chegado o tempo em que podemos esperar que o Senhor faça grandes coisas através de nós. Você crê também? Diga amém. Amém. Tudo certo? Vou em frente ainda? Então agora eu vou entrar no GM já. Vou passar um bocado aqui. Se deixar falando aqui, eu vou embora falando até amanhã. Beleza. Alguns estão com a camisa do Geração Missionária, né? Eu vou usar um pouco do PowerPoint que eu usei lá em Brasília e vou conversando com vocês a respeito do tema e eu quero ouvir vocês daqui a pouco porque a gente vai ter um desafio. Mas se você olhar direitinho para a geração que a gente tem hoje, nem todos cresceram com os pais do ladinho. Nem todos foram para o clube de aventureiros e de desbravadores com seus pais. Nem todos foram acompanhados pela igreja. Nem todos receberam a atenção que talvez você, que é mãe, que é pai de adolescente, tem dado. Mas você está ali para cuidar deles. E o que me chama a atenção é que muitas vezes nós não sabemos que esses meninos que estão na classe, às vezes sorrindo, em casa vivem num pé de guerra, num conflito. E por não terem orientação em casa, por não terem quem cuide deles em casa, por não terem quem dá atenção para eles, para a sua vida espiritual, eles vão buscar orientação em outro local. E isso não tem como fugir dessa realidade. Você olha para os adolescentes, na igreja, em casa, na escola, em qualquer lugar, eles estão com algum eletrônico. Eles estão conversando, eles estão interagindo, eles estão em outro planeta. As coisas mudaram. A adolescência de hoje não é como a nossa, pelo menos como a minha, está longe. E sem perceber, eles ainda estão criando laços de amizades, mas muitas vezes estão bem distantes do que a gente espera deles, do que a gente quer deles, do que a gente almeja para a geração. E aí eu leio um texto como de Joel 2, ali mudou um pouquinho a fonte, mas dá para entender. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. E eu fico me perguntando, Deus vai usar essa geração como? Como que Deus vai usar uma geração que não ouve a sua palavra, que não atenta para o que Ele está fazendo, para o que Ele diz, que não participa e não interage com as coisas dEle? Como que Deus vai usar uma geração assim? Enquanto a gente fica no nosso como, Satanás está brincando com essa geração como um monte de marionete. E eles nunca vão perceber isso, mas estão caindo de fichinha assim na mão do inimigo. E Ellen White chega e sem arrudeio, ela diz assim, ó, sem arrudeio.
A juventude é levada de rodão pela onda popular. Os que se deixam dominar pelas diversões abrem porta para um dilúvio de tentações. Dedicam-se a divertimentos sociais e refletida lacridade. Passam de uma a outra forma de dissipação até perderem tanto o desejo como a capacidade de viverem de maneira útil. Esfriam as aspirações religiosas, debilita-se a vida espiritual. Fica na mão de Satanás de tal forma, está tão tomado na mão do inimigo, que deixam de viver de maneira útil. O que é que acontece hoje com os adolescentes quando estão em casa? Entram no quarto, trancam a porta do quarto, fecha a porta do quarto, fica com o celular, fica no seu mundo. Você não sabe o que ele está vendo, não sabe o que ele está fazendo, não sabe o que está ouvindo, não sabe o que está assistindo, não sabe com quem está conversando. Isso é um problema. Porque Satanás, enquanto você não sabe, ele sabe. Porque ele está do ladinho ali, ó, só esperando uma brecha. Semana passada eu recebi uma ligação de um adolescente da minha igreja. Ele disse assim: pastor, preciso conversar. Você está onde? Estou na escola. Está? Quando você largar? Não, pastor, precisa ser agora. Eu disse: mas você está na escola, mas vem aqui. Não, mas você está na escola. E eu estava num concílio. Eu disse: não, pastor, mas tem que ser agora. Eu disse: meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Na minha cabeça passou tanta coisa. Passou tipo, ele deve ter engravidado alguém. Ele deve ter visto alguma coisa. Na minha cabeça, o mundo caiu ali. E eu fui na escola, tirei ele da sala de aula. Entrei na escola, disse: eu quero falar com fulano. Ah, mas pastor, ele está na sala. Não, chama ele que eu quero falar com ele. Aí o monitor ficou olhando assim: amigo, chama ele. Eu acho que o monitor olhou para mim assim, com aquele olhar, dizendo assim: que ele não é nem o diretor. Quem é esse pastor que chega aqui e tira o menino da sala? Mas eu não queria saber o que eu estava pensando. Eu disse: meu amigo, só chama. Aí ele veio, ele já veio com, assim, todo pálido. Eu fui, entrei numa salinha, sentei com ele. O que é que ele me disse? Estava na rede social, conheci uma pessoa. A pessoa se aproximou de mim pela rede social. Ela não é daqui do Brasil. E começou a falar, começou a não sei o quê. E tarará, a gente foi conversando. Tarará, de repente a pessoa mandou um nudes para mim. E o que foi que ele fez? Mandou para ela também. Aí a pessoa, a menina, que recebeu, que não era menina, disse para ele: pronto, eu já tenho a lista dos teus amigos, eu já sei que tu tem como seguidor fulano, 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 que deve ser seus amigos, ou você deposita $300 para mim agora, ou eu vou pegar sua foto e vou mandar para todo mundo. Esse menino ficou desesperado, porque na lista dos amigos estava o pai e a mãe, estava um monte de gente. Enquanto eu tinha a agência de publicidade, eu tive a oportunidade de trabalhar com contra-inteligência há um tempo. Então eu peguei aquela conta, eu rastreei o IP, descobri que não era dos Estados Unidos, era da Nigéria. Descobri que era um rapaz, que não era uma menina. E aí eu fiz contato com a pessoa. E disse: cara, a casa caiu. Tal, e comecei a escrever. Quem é você? Tal, não, só estou dizendo, apaga isso aí. Tal, e comecei a fazer um monte de conta, fiz um monte de contato para todo mundo denunciar, para a conta cair, né? A conta caiu, automaticamente fica bloqueado, ele não tem mais a foto. Só tem se tivesse no dispositivo. Se tem no dispositivo, ele não tem o contato das pessoas que eram seguidores do rapaz. Bloqueei a conta dele, mudei o nome, e aí a gente, de alguma forma, protegeu. Mas aí eu pergunto, isso aconteceu ali, mas será que só aconteceu ali? Será que essas fotos, esse tipo de pensamento, esse conteúdo que era visto, só foi naquela ocasião? O inimigo, ele está trabalhando, ele está fazendo de tudo, para destruir as famílias, para destruir essa geração. Uma geração que já é problemática, porque é uma geração que quer ser aceita. Ela quer se apresentar de um jeito que as pessoas olhem para ele e digam assim: rapaz, isso é muito bom, esse menino é assim, esse menino é alegre. E na verdade não é, é a geração do emoji, que está triste e manda um sorrisinho, que não está nem aí para Jesus e bota uma mãozinha dizendo que está orando. É uma geração diferenciada que já sofre os massacres da vida. Por quê? Porque já entrou na puberdade e agora nada é mais bonito. Agora é assim, o menino que era bonitinho agora está se esticando lá, a menina que está assim se acha feia, e o peito cresce daqui, a coisa sai de lá, e nasce cabelo onde não tinha, e as coisas começam a ficar tudo doido, e eles ficam no meio de tudo isso como?
Mamãe não chega mais e diz assim, que coisinha linda da mamãe. Não fala mais. O pai já diz assim, vai arrumar esse negócio, pai. Que bagunça é essa aí? Não é mais, vem cá. Ele já não sabe mais para onde ir, aonde pisar, não sabe mais o que fazer. E aí tem o problema. Um problemão. Porque a geração que a gente olha está crescendo. E até ontem eram crianças que iam para a igreja e a gente achava tudo lindo. Chegava lá com um sapatinho rosa, com um totó azul, a camisa verde limão, a saia, sei lá de que cor, toda colorida, meu irmão. Aí a gente dizia assim, que fofinho. O menino ia de bermuda, ia de percata, sei lá como é que chama aqui, sei lá, com as roupas todas doidas, até de chapéu, e a gente dizia, olha lá ele, que legal. Aí ele cresce mais um pouquinho, ganha mais um ano, e a gente olha e diz assim, cadê a mãe dessa criatura? Não tem roupa para ele não, é? Isso é jeito de vir para a igreja? É assim ou não é? É palhaço, é? A gente olhava para essa criaturinha aqui e dizia, as crianças são o futuro da igreja, né? Olha para os jovens e não, os jovens estão trabalhando, são responsáveis, os jovens são presentes da igreja. O adolescente é o quê? É o problema. Quem é que fica conversando o tempo todo? Quem é que tem uma sede de camelo? Que vai no banheiro que parece que tem cistite, quer ir no banheiro o tempo todo. Que você apaga a luz da igreja, a igreja não fica escura, porque os celulares estão todos acesos. No rosto deles assim. Esse mês passado eu fiz uma experiência na minha igreja. Na galeria lá, a igreja é grande, né? Então tem muitos membros, e a galeria, às vezes, era a cidade de refúgio dos adolescentes. Eles, lá para cima. Um dia eu estava entrando na igreja e vi um pouco de irreverência, assim. Não, irreverência não, mas conversa normal deles, né? Cheguei para o diácono e fiz assim, apaga tudo. Como assim, pastor? Apaga. Mas, pastor, aí eu entrei lá, apaguei tudo, e todo mundo ficou olhando para trás assim, apaguei tudo. Fui lá para o meio da igreja, olhei para trás, silêncio na galeria. Você olha. Nenhum celular aceso, porque se acende o celular, dá logo na cara, todo mundo vê. Eu fiquei lá na frente, assim, ó, só esperando a hora de pregar, só olhando para lá. O culto todinho. Eu disse, deu certo. 10 dias de oração chegou. Apaga. Vai ficar apagado, pastor? Vai. Na hora de abrir a Bíblia, acende tudo. Aí ficou lá. Aí teve sempre uma vovozinha, um vovozinho chegou assim, pastor, por que está apagado isso aqui? É para economizar energia? O que está acontecendo? Eu disse, não, você vai saber, fique tranquilo. Você não quer ler a Bíblia? Na hora de ler a Bíblia, pá, vai acender e está tudo certo. Aí, não, tá bom. Resolveu. Pelo menos ali comigo resolveu. Então a adolescência é isso. É vista hoje como um problema, que na verdade não é, porque a gente sabe que quando vai ter evangelismo, são os primeiros que vêm, quando as coisas acontecem, é os que a gente conta, é aqueles que vão entregar os folhetos, faz tudo como vocês disseram.